Graça e paz da igreja. Abra a Bíblia, a palavra de Deus, Evangelho de Marcos, no capítulo 15, versículos 29 ao 32. Marcos 15, 19, 29 ao 32. Os que iam passando blasfemavam dele, maneando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre eles, diziam: Salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Desça da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que foram com ele crucificados o insultavam. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra lida aqui nessa noite. Queremos pedir que o Senhor esteja aplicando aquilo que o Senhor mesmo quer nos ensinar nesse momento. Prepare o nosso coração através do Espírito Santo para que a gente possa captar a mensagem que o Senhor já tem colocado no nosso coração. Em nome de Jesus que eu te oro. Amém. Se você for ao Rio de Janeiro, uma das primeiras coisas que você vai ver é a estátua do Cristo Redentor. O Cristo Redentor é um símbolo do Rio, não só um símbolo do Rio, mas um símbolo do Brasil. Quando você fala em Brasil lá fora, quando você tem que representar o Brasil de uma forma gráfica, vão colocar a imagem do Cristo Redentor, uma estátua de Jesus no alto do Monte Corcovado. Uma pesquisa de 2016 constatou que o Brasil é o segundo maior país cristão do mundo, com mais ou menos 175 milhões de cristãos, perdendo só para os Estados Unidos, e o maior país católico do mundo. E é interessante a gente parar para pensar sobre isso, porque uma nação onde você tem uma estátua de Jesus no alto de um monte, você tem a grande maior parte da população dada por cristãos, ainda assim é um país conhecido, uma terra conhecida pela sua promiscuidade, pelo seu alto índice de corrupção. O Brasil ele é um país onde as pessoas vêm para cá para fazer turismo sexual, onde o casamento não é mais respeitado, onde os divórcios aumentam a cada dia. A verdade é que colocar uma estátua de Jesus Cristo em cima de um monte e viver como o povo brasileiro vive é escarnecer na cara de Jesus, da mesma forma que esses soldados escarneceram na cara dele. Jesus foi preso, Jesus foi traído, foi preso, foi julgado, bateram nele, conduziram ele até Pilatos. Pilatos ordenou que ele fosse flagelado. Chicotes com pontas de ferro dilaceravam a carne dele. Ele perdia muito sangue. Fizeram uma coroa de espinhos, colocaram na cabeça dele. Quem já cortou essa região sabe como essa região sangra muito. Ele perdeu muito sangue. A pele dele já estava toda sensibilizada devido à noite anterior, quando ele estava num estresse tão grande que ele chegou a suar sangue, os seus capilares romperam, o seu sangue foi derramado, colocaram um manto púrpura sobre ele, e quando ele foi obrigado a carregar a cruz, retiraram aquele manto que já tinha colado nas feridas, retiraram de forma violentíssima. Ele foi obrigado a carregar a cruz. A cruz pesava cerca de mais ou menos um saco de cimento, um saco e meio de cimento, e ele, que já tinha perdido muito sangue, deveria subir até o Gólgota carregando um saco de cimento. Ele derramou seu sangue. Chegando lá, eles o colocaram, o deitaram em cima da cruz, furaram suas mãos com um prego de 18 centímetros
E ele ia perdendo sangue, e ele ia sofrendo, e ele ia perdendo sangue, e ia sofrendo. Elevaram a ele naquela cruz, depois de ter pregado suas mãos, seus pés, elevaram ele naquele monte. E enquanto ele estava lá, sofrendo com a sede, sofrendo com a fome, sofrendo com a insolação, sofrendo com a falta de oxigênio, porque quando você fica muito tempo nessa posição, o seu pulmão é comprimido, então você não consegue respirar, de modo que sempre que ele queria respirar ou falar alguma coisa, ele tinha que se apoiar nos cravos dos pés, se erguer para poder falar, para poder respirar. Foi cuspido, foi batido, foi humilhado. Escarneceram dele enquanto ele estava lá na cruz. E eles diziam: salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Desce da cruz. Desce agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e também creiamos. Mas ele não desceu. Ele não desceu da cruz. E graças a Deus, porque ele não desceu da cruz. Porque se ele tivesse descido da cruz, e ele poderia descer da cruz, ninguém poderia ser salvo. Se ele tivesse descido da cruz, ninguém seria salvo. Todos nós estaríamos no inferno se ele tivesse descido da cruz. Ninguém poderia ser salvo. Ele não pecou, Jesus Cristo não pecou. Ele viveu 33 anos aqui nesse mundo sem ter pecado. Ele não poderia morrer, mas sofreu uma morte injusta. Ele se tornou pecado por causa de você. Ele se tornou pecado por causa de mim. Lá em Isaías 53:3 diz o seguinte: ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acredita no diabo? Você acredita no diabo? Tem um filme que eu gosto, que eu assisto de vez em quando, chamado Constantine, que tem uma citação na qual a personagem principal diz que não acredita no diabo. E aí o protagonista vira para ela e diz: mas você deveria acreditar, porque ele acredita em você. Não importa se você não acredita no diabo, porque ele acredita em você. E ele está ao seu derredor, tramando como um leão para poder te devorar. E sabe o que ele faz? Ele faz falsos milagres. O diabo faz falsos milagres. O diabo faz falsas experiências espirituais. O diabo promete libertação. Mas todas as promessas que ele faz, todos os falsos milagres, todas as falsas experiências, levam à destruição. Esse é o último objetivo dele: nos destruir. E Deus odeia o pecado. Por isso ele mandou o seu filho na cruz, para morrer no nosso lugar. Mas o que é pecado? Pecado é qualquer coisa contrária ao caráter de Deus. Tudo aquilo que vai contra a santidade de Deus, contra a natureza de Deus, tudo aquilo que fere a natureza de Deus, a sua vontade, é pecado. E o nosso pecado ofende ao Deus vivo. Nosso pecado é uma ofensa a Deus. Porque Deus exige santidade, mas nós não podemos ser santos. Não é da nossa natureza. Nós fomos concebidos em pecado, nós fomos gerados em pecado, e isso nos torna separados de Deus. Mas Deus exige santidade, mas nós não podemos ser santos. Deveríamos ser como Cristo, mas nós não conseguimos. Nós falhamos. Mas Deus exige santidade para ir para o céu. Talvez você possa estar falando assim: eu não sou tão mal. Eu não roubo. Eu não mato ninguém, nunca matei. Tem pessoas que eu conheço que são muito piores do que eu. Mas Deus olha para você com os olhos da santidade. Ele olha para você com os olhos da justiça e ele fala: você é um pecador. Mas o pecado talvez não tenha
grande coisa assim, não seja tão grande coisa assim. Todo mundo peca. Uma mentirinha, todo mundo mente. Roubar alguma coisa, todo mundo já roubou alguma coisa ao longo da vida. Adulterar, ser infiel no seu casamento, todo mundo já pulou a cerca alguma vez. E você começa a relativizar o pecado. Só que eu quero te dizer uma coisa: aos olhos de Deus, o pecado é terrível. Deus não tolera o pecado. Deus não tolera a sua mentira. Ele não tolera a sua roubaria. Ele não tolera a iniquidade. Aos olhos de Deus, tudo isso é terrível. Paulo vai falar lá em Romanos: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O pecado é a quebra da lei de Deus, da lei moral de Deus. A lei sintetizada nos 10 mandamentos. Quais são os 10 mandamentos? Já quebrou alguns dos mandamentos? Pergunte ao seu coração, faça essa autoanálise. Você já quebrou alguns dos mandamentos de Deus? A lei moral de Deus? Um só, talvez umzinho, uma vez só. Lá em Tiago 2,10 vai dizer o seguinte: quebrou um mandamento, quebrou todos. Se você quebrou um mandamento, quebrou todos. Não farás imagem de escultura, não cobiçarás a mulher do próximo, não mentirás, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Uma mentirinha. A mentirinha que você conta, quebrou um, quebrou todos. E isso nos torna indesculpáveis. Eu quebrei o mandamento de Deus. Eu, Lucas, quebrei o mandamento de Deus. Quebrou um, quebrou todos. E Deus é claro: se você quebrou o mandamento, você é um pecador. Nós temos que admitir que nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Todos nós pecamos e estamos separados da glória de Deus por conta do nosso pecado. E o dia que eu me apresentar diante de Deus, eu não vou poder pedir por justiça. Não posso pedir por justiça diante de Deus, porque se eu pedir por justiça, eu vou para o inferno. O que eu mereço é o inferno. A paga dos meus pecados é ir para o inferno. Eu não posso pedir a Deus por justiça. Eu tenho que pedir a Deus por clemência. Eu tenho que pedir a Deus por misericórdia, por graça, por perdão. E é isso que Ele está oferecendo na cruz. Na pessoa de Jesus Cristo, Ele está oferecendo misericórdia, Ele está oferecendo graça, perdão, reconciliação. É isso que Deus está te oferecendo hoje aqui. É isso que Ele está te oferecendo na cruz. O pecado, ele corrompe a nossa mente. O pecado, ele afeta o nosso juízo de valor. Ele nos ordena e a gente faz. Lá em Romanos 7, Paulo fala sobre isso: o bem que quero fazer não faço, mas o mal que não quero fazer, esse sim eu faço. Quem me livrará do corpo dessa morte? O pecado, ele é o meu mestre. Ele ordena, eu faço. Todos nós estamos presos no pecado. Todos nós estamos amarrados, amordaçados, acorrentados ao pecado. E como ser livre desse pecado? Venha para a cruz. Venha para a cruz. Deus está dizendo isso lá na cruz. Sabe o que Ele está falando ali na cruz, na pessoa de Jesus Cristo? Eu te amo. É isso que Ele está falando para você essa noite. Eu te amo, mesmo com seus pecados, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só há uma forma de sermos salvos. Só há uma forma de alcançarmos a salvação: é pela cruz. É pela cruz de Cristo que nós alcançamos salvação. Nós não podemos salvar a nós mesmos. Não há nada que nós possamos fazer para salvar a nós mesmos. O pecado que nós cometemos deve ser pago. O bem que a gente não faz mais do que obrigação. É obrigação nossa fazer o bem. Nós fomos criados a partir de Deus e por isso nós somos propriedade dele, e ele exige santidade. Então é obrigação nossa fazer o bem. Agora, o mal que a gente faz, nós temos que responder por ele.
E quando a gente peca, e quando a gente erra o alvo, nós estamos literalmente escarnecendo a Jesus na cruz, enquanto Ele está lá sofrendo e derramando o seu sangue, porque nós estamos ofendendo a Deus com o nosso pecado. E a única forma de sermos livres é indo através da cruz, pedindo misericórdia, pedindo graça. Nós não podemos salvar a nós mesmos. Lá em Efésios 2, 8, 9, vai dizer o seguinte: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por obras, para que ninguém se glorie. Não tem nenhuma obra que eu possa fazer nessa vida que vai me fazer merecer a salvação. A única coisa que eu mereço é a condenação. E a cruz, ela é exclusivista. A cruz, ela condena todos os outros tipos de caminho para a salvação. Você vai ver, não é difícil você ver nessa geração moderna, pessoas que relativizam a verdade, relativizam o Evangelho e dizem que há vários caminhos para se chegar a Deus. Há muitos caminhos para se chegar a Deus. O problema é que lá em Provérbios 14, 12 vai dizer o seguinte: há caminhos que ao homem parece direito, mas no fim são caminhos de morte. Só há um caminho. Jesus é claro. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tomé vai questionar ele, fala assim, Jesus dando as instruções aos discípulos antes dele ser condenado, ele vai dizer o seguinte: por um tempo vocês não vão mais me ver, mas vocês sabem o caminho para onde eu vou. E aí Tomé pergunta: Senhor, mas nós não sabemos o caminho, como é que nós podemos ir até ti? Aí Jesus fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é igreja, não é vir à igreja, não é cumprir ritos, ritualísticas, é Cristo, é estar em Cristo, é estar sintonizado com Cristo, buscar arrependimento de pecados. É isso que nos conduz à salvação. Não é vir ao domingo, bater ponto na igreja, quarta-feira bater ponto na igreja, tomar ceia. Não é isso. É ter um relacionamento com Cristo, uma vida de oração. É isso que ele está falando. A única forma de chegarmos até Deus é através de Cristo. Ele é o caminho. E ele diz que há duas portas: há a porta estreita e a porta larga. A porta larga é amplo caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Entrai pela porta estreita, ele diz, porque apertada é a porta e estreito o caminho que conduz à salvação, e são poucos os que a encontram. E ele diz que naquele último dia nós diremos: Senhor, Senhor, porventura não profetizamos em teu nome? Em teu nome não operamos milagres? Não expulsamos demônios? Então eu vos direi: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticam o mal, que praticam a iniquidade. Sabe o que significa iniquidade no grego? Anomos. A, partícula de negação, nomos, lei. Apartai-vos de mim, vós sem lei. O que ele está falando aqui? Apartai-vos de mim, vocês que vivem, apesar de eu ter dado uma lei para vocês seguirem, vocês insistem em viver como se eu não tivesse dado nenhuma lei para vocês seguirem. É isso que ele está falando. Apartai-vos de mim, vocês sem lei, vocês que não têm responsabilidade em caminhar comigo. Não vos conheço. E posso falar, no dia do juízo, muitos chegarão até Deus e vão dizer: Deus me salva, eu preguei em teu nome, eu operei milagres, eu expulsei demônios, olha o que eu fiz, olha o argumento, olha o que eu fiz, olha só tudo que eu fiz. Não é o que a gente faz ou o que você deixa de fazer, é o que Cristo fez. Não é por obras, não é por obras, é pelo que Cristo fez. E no dia do juízo muitos vão dizer: Deus me salva, mas vai ser tarde demais.
E Deus te chama hoje. Vem agora, antes que seja tarde demais. O que Deus quer é um coração contrito, é um coração arrependido. Não é uma pessoa que religiosamente cumpre todos os dogmas que a igreja estipula. O que Ele quer é um coração cheio do Espírito Santo. Alguém que genuinamente se converteu e quer caminhar com Cristo. O mundo está essa confusão toda porque ele decidiu andar pela porta larga. É por isso que está essa confusão toda lá fora. Porque há uma necessidade do homem, lá em Eclesiastes vai falar sobre isso, que o homem anseia pela eternidade. Todos nós queremos viver para sempre, todos nós achamos que vamos viver para sempre, por isso nós vivemos de forma inconsequente. O problema é que essa eternidade que falta no coração do homem, somente Deus pode preencher. A solidão, somente Deus pode preencher. Às vezes você está cercado de pessoas, mas você se sente sozinho. Tem muitos amigos, agenda cheia, mas nada te satisfaz. Você continua chegando em casa e sentindo aquela solidão, aquela depressão. Deixa eu te falar uma coisa. Na cruz, há poder para mudar a sua vida. Paulo fala o seguinte: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Há poder para transformar a nossa vida na cruz. Esse poder não vem de nós, é o poder dado pelo Espírito Santo, por Jesus Cristo. E o maior milagre que alguém pode testemunhar é ver alguém que outrora era ímpio, que outrora estava no caminho do inferno, e Jesus vai lá e resgata e transforma em uma nova criatura. E a partir daquele momento, ele já não tem mais prazer no pecado. Sabe por que na cruz há poder? Porque Cristo está vivo. Porque Ele está vivo. Cristo está vivo, Ele ressuscitou dos mortos. Ele não tinha pecado, portanto Ele não poderia morrer. Justamente por isso a morte não teve condições de reter Jesus Cristo. E no terceiro dia Ele ressuscitou dos mortos. E é esse poder que vai transformar a nossa vida. E a Bíblia diz o seguinte: a Bíblia diz que Ele está vivo e que Ele está voltando. Cristo está vivo e Ele está voltando. Há uma outra vida na eternidade. As coisas não terminam aqui. Essa vida é passageira, essa vida é curta. Você vive aqui o quê? 80, 90, 100 anos? É muito curto comparado com a eternidade. E como você vai passar a eternidade? De qual lado da eternidade você vai passar? A decisão que você vai tomar hoje pode definir aonde você vai passar a eternidade. Porque tem muita gente dentro das igrejas que não são convertidas de verdade. Tem pessoas que vêm rotineiramente ao culto, bate o ponto, toma ceia e vai embora. Mas o culto não continua ao longo da semana. Ela não é uma pessoa que busca melhora. Ela não é uma pessoa que se dedica na luta contra o pecado. Isso não é testemunho de conversão. Um coração realmente convertido é um coração inconformado com o pecado. É um coração que está sempre tentando melhorar. É aquela pessoa que cai, levanta, sacode a poeira e tenta de novo. E a ideia dela é: no dia seguinte, vou ser melhor do que eu fui no dia anterior. É disso que ele está falando. Pelos frutos os conhecereis. Só há um caminho. Só há um caminho que conduz à salvação. Não é pelo vir à igreja. Não é por cumprir rituais. Não é por dar esmola. É tendo um relacionamento íntimo com Cristo. Jesus Cristo, nosso Senhor.
Você está pronto para tomar essa decisão? Você pode estar falando: mas eu já venho à igreja, eu já sei o que está escrito ali, eu já faço tudo. Sempre podemos melhorar. Sempre podemos melhorar. Quando nós aceitamos a Cristo, a primeira coisa que acontece, nós somos justificados e regenerados. Nós somos declarados justos diante do Pai. De modo que quando Deus olha para nós, Ele não vê mais o nosso pecado, mas Ele vê a santidade e a pureza de Jesus Cristo. Por isso nós somos justificados. O nosso coração é regenerado. Nosso coração passa a ser liberto das amarras do pecado. Porque agora a gente tem o Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E justamente por isso a gente tem condições de fazer o bem. Coisa que o ímpio que está sob o efeito do pecado, amarrado por conta do pecado, não teria condições de fazer. E aí nós entramos no processo de santificação. E esse processo dura a vida inteira. É você lutando contra o pecado, é você lutando contra as tentações, tentando se tornar uma pessoa melhor do que você foi no dia anterior. Não basta só vir à igreja, não basta só cumprir a ritualística, não basta pagar um salgado para um menino de rua, dar uma esmola para alguém, não basta comprar uma balinha para ajudar alguém. É ter o coração transformado, é sentir amor pelas almas, é sentir desespero quando vê alguém caminhando, indo a passos largos pela porta larga. É sentir desespero ver pessoas indo para o inferno. É disso que ele está falando. Sabe por quê? Porque um dia todos nós vamos nos apresentar diante de Deus e ninguém vai poder falar: eu não sabia. Eu não sabia. Paulo vai falar que Deus se revela de modo, lá em Romanos, para que os homens sejam indesculpáveis. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e falar: eu não sabia. Não vai ter desculpa. Isso deveria assustar a gente, mas infelizmente a gente vive uma geração que não se prega mais sobre isso, que não fala de arrependimento, que não fala mais de inferno, de diabo, coisas reais. Hoje em dia os pregadores que estão por aí estão mais interessados em fazer você se sentir bem, você ser saudável mentalmente, você ter uma vida próspera, do que propriamente a salvação da sua alma. Essa vida é passageira, essa vida vai terminar e um dia todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus e não vamos ter desculpa. E aí você pode falar: Senhor, mas olha só o que eu fiz. Eu expulsei demônios, eu operei milagres. Olha só o argumento. Olha o que eu fiz. Um verdadeiro crente, alguém regenerado, alguém que caminhou com Cristo, ao chegar diante de Deus, ele não vai falar o que eu fiz. Ele vai falar o seguinte: Senhor, eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu sou miserável, eu sei que eu não mereço entrar no céu, porque o meu pecado é minha condenação. Mas, Senhor, eu confio no Teu Filho. Ele é a minha única esperança. Eu só tenho isso. Um coração contrito, um coração arrependido, é um coração que reconhece a própria miséria, reconhece o próprio pecado. Se arrependa dos pecados. Esse é o primeiro passo. Se arrependa dos pecados. Nós temos constantemente que nos arrepender dos nossos pecados, confessar os nossos pecados diante de Deus e crer que Ele é justo para poder nos perdoar. Receba Cristo na sua vida. Siga a Cristo. Largue tudo aquilo que te afasta dele. Ele vai falar o seguinte: se alguém ama mais a seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Cristo precisa estar em primeiro lugar na nossa vida. Mais do que meu pai, mais do que minha mãe, mais do que meus filhos, mais do que meu trabalho, Cristo precisa ser o centro da minha vida.
Seguir a Cristo exige sacrifícios, para que nós possamos obedecer aos seus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será também amado por meu Pai. Eu também o amarei e nos manifestaremos a Ele. Quando nós pecamos, nós fazemos como aqueles soldados fizeram, escarnecendo de Cristo, enquanto Ele está na cruz, derramando seu sangue. Nosso pecado ofende a Deus, mas ainda há tempo. Ainda há tempo de arrependimento. Ainda há tempo de mudança de direção. Ainda não acabou. Ainda não estamos vendo o juízo final. Mas não tardará. Jesus está voltando. A Bíblia é clara. Ele ressuscitou e Ele está voltando. Curva sua cabeça. Feche seus olhos. Fale com Deus. Pense em como anda a conduta da sua vida. Pense nos pecados que você tem cometido. E saiba que esses pecados são a fonte de que fazem a sua separação para com Deus. Independente de quanto tempo você vem à igreja ou não. Coloque um balanço. Faça um balanço da sua vida. Como é que está a sua vida? Como é que está a sua comunhão com Cristo? Como é que está a sua vida de oração? Será que você está escarnecendo Cristo como aqueles soldados e aqueles escribas estavam escarnecendo Ele naquele dia? Será que você está rindo de Jesus Cristo enquanto peca? Escarnecendo Ele na cruz? Se arrependa. Se arrependa e volte para Cristo. Tal qual como você está. Mesmo com seus pecados. Não clame por justiça, clame por misericórdia. Clame por perdão.